Som, vamos lá. Por favor, nome e veículo, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar. Boa noite, Roger. Boa noite, Zé. O Zé Alberto, Rádio Gaúcha. A desclassificação, ela vem numa sequência de 3 enfrentamentos com o Flamengo, por mais diferente que tenha sido aquele segundo, em que o Inter, se fosse pontos corridos, perdeu 9 pontos em 9 disputados. Existe uma cobrança muito grande em relação ao teu trabalho, por parte de torcedores, tem alguma coisa interna que a gente sabe, de colorados aí que gostariam de que houvesse uma descontinuidade de trabalho. Tu achas que esta eliminação na Libertadores para o Flamengo, ela seria suficiente para determinar isso, ou esse descontentamento ele está ligado a talvez outras, a eliminação para o Fluminense, uma queda dentro do Brasileiro? Como é que tu analisas isso? Eu penso que toda e qualquer frustração por a eliminação acarreta impressão no cargo de treinador. Eu acho que ela faz parte da cultura do futebol brasileiro. Então, tem aí pelo menos 2 meses de instabilidade, justamente nesses momentos onde há 1 mês e meio de instabilidade, vamos lá, justamente nesses momentos decisivos, em que acumularam as decisões das fases de eliminação das Copas e as partidas do Campeonato Brasileiro, nesse retorno da parada, que essa ausência de resultados, em alguma medida de produtividade, também faz com que essa frustração aumente à medida da saída das Copas. Não tem nada de errado na frustração dos torcedores, sobretudo pelo otimismo de um ano que começou muito bem. Roger, aqui Paulo Nunes da Rádio Guaíba. Pegando esse enfrentamento de hoje, um jogo que vinha com a vantagem mínima do Flamengo do primeiro jogo na semana passada, mas o Inter teve o fator local, era o jogo na sua casa, com o torcedor enchendo o estádio, mas eu acho que a frustração do torcedor talvez não seja diretamente a eliminação, além dela. Talvez o favorito fosse o Flamengo no confronto com a vantagem. Mas você conseguiu identificar por que o Inter não conseguiu hoje, por exemplo, colocar o Flamengo em dificuldade no jogo? Porque o que a gente viu foi que parece que o Flamengo dominou o jogo como um todo o tempo inteiro. E o Inter parece que faltou força para reagir, para incendiar o estádio em certo momento com a partida. Obrigado. Não penso que faltou força. Eu acho que a gente fez uma força máxima diante do adversário que foi melhor nas 2 partidas da decisão. O Flamengo vive um momento melhor do que o do Internacional, dentro de todas as competições, inclusive no Campeonato Brasileiro, liderando. Eu vejo que os atletas colocaram o limite das suas capacidades e que não foi suficiente, mesmo com o nosso torcedor fazendo uma festa linda desde a chegada do estádio. Nos faltou capacidade para conseguir superar a adversidade de um adversário muito qualificado, e que foi melhor, que nesse momento é melhor que o Internacional. Roger, boa noite. Você usou agora a expressão capacidade máxima, ou força máxima, para definir essa partida e essa tentativa de eliminar o Flamengo na Libertadores. Roger, em 4 jogos eliminatórios contra Fluminense e Flamengo, teu time deu no total 7 chutes a gol. 2 contra o Fluminense na derrota no Beira-Rio, 2 no Maracanã no empate 1-1, 2 no jogo de ida da Libertadores e 1 aqui no Beira-Rio contra o Flamengo. No que você sustenta o seu trabalho? Qual o principal argumento para que a direção mantenha você como técnico do Inter depois de atuações tão ruins em jogos eliminatórios que agora colocam o Internacional só tendo o Campeonato Brasileiro até o final do ano? O que sustenta é o meu trabalho do dia a dia e os outros momentos que a gente finalizou muito, que a gente teve muita produção. O futebol é feito de momentos. Esse ciclo é de baixa, já foi de muita alta. Então, o que sustenta é o que foi feito até então, sem tirar esse recorte, que ele é muito importante, mas a gente tem que analisar a parte imediata, que são as eliminações, mas analisar o todo.
né? É um momento de instabilidade que ele está demorando a passar, mas ele está dentro dessa janela de muitas decisões, e as decisões das Copas, né? Que a saída frustra os atletas, frustra o torcedor, as críticas chegam em função do trabalho, o que sustenta a minha possível permanência e a minha motivação é seguir trabalhando o meu dia a dia, né? Que tem muita qualidade, né? E que o futebol, infelizmente, né, quando você se depara com adversidades que você não consegue transpor, né, fazem parte do futebol. Boa noite, Roger, tudo bem? Tim Langendorf, Rádio Grenal. Ano passado, você pegou o Inter mais ou menos nesse momento, quando o Inter estava praticamente fora de todas as Copas. Ainda tinha uma partida ali para jogar por Sula, mas já vinha com dificuldades, e fez um ano que eu creio que você ficou feliz com o desempenho do seu trabalho, terminou bem a temporada. Esse ano, desde o início, o Inter vence o Campeonato Gaúcho, certo, mas depois disso a coisa não tem andado. Para que o ano termine e o Roger olhe e pense, fizemos um bom ano, o que o Inter precisa fazer agora? Porque as Copas já foram, né? Retomar o Campeonato Brasileiro, né? Fazer a mesma sequência que nós fizemos justamente na chegada, né, minha aqui o ano passado, né? A buscar, né, a possibilidade da gente voltar a estar em zona de Libertadores, né, se dedicando apenas ao Campeonato Brasileiro. Essa é a motivação a partir de agora. Roger, Lucas Colar, Vozes do Gigante. Na sua última resposta, né, para o Sonda, você falou que o que sustenta o seu trabalho foram bons momentos que já viveu, né, no Inter, e que o momento de instabilidade está custando a passar. Em dado momento, né, na prévia das Copas, muito se falava sobre esse grupo dar resposta em momentos decisivos, o que não aconteceu nem na Libertadores e nem na Copa do Brasil. Você também fala sobre o dia a dia ser de muita qualidade. Por que a gente não consegue ver no campo esse dia a dia de qualidade, frustrando hoje, por exemplo, mais de 45 mil colorados que vieram ao estádio e viram o Inter não ter uma imposição contra o Flamengo, não transparecer de dentro para fora, não contaminar o estádio? Por que é tão fácil hoje eliminar o Internacional? Porque nas Copas nós nos deparamos com adversários que foram melhores, né? E o futebol te reserva alguns momentos que você não vai conseguir transpor as dificuldades, né? São muitos times no futebol brasileiro que hoje protagonizam a disputa pela ponta, né? E o momento que nós chegamos nas decisões para a Copa não foi o nosso melhor momento de fato, né? Com que fez com que a gente perdesse força nas decisões também, né? Então o que me dá confiança é o trabalho do dia a dia, né, que a gente conseguindo, tendo uma competição para trabalhar os atletas, a gente faça retomada no Campeonato Brasileiro, né? Já disse na entrevista anterior, né, que o benefício, né, da boa classificação no Campeonato Brasileiro do ano passado não deu condições de disputar 3 competições. E as 3 competições disputando simultaneamente, né, a gente não teve perna para alcançá-las de uma forma linear, né? Você acaba abrindo mão de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro para descansar os atletas, você faz uma sequência de jogos muito dura com equipes muito fortes, né, e dessa instabilidade resultou a saída das 2 Copas, né? Então, a partir de agora, unir as forças, né, entender a frustração do torcedor, né, que lotou o estádio, como você frisou, que fez uma festa muito bonita, né, e que hoje nós não estivemos à altura que o torcedor teve da arquibancada. Roger, Adriano Garcia, da Rádio Galera. Para estar à altura do que o torcedor mostrou hoje, você salientou bastante isso, né? As ruas de fogo, o torcedor veio para o campo. Passa muito também na questão da transição, que hoje o Inter não conseguiu fazer aquela transição que a gente está acostumado a ver. O Flamengo dominou muito mais o meio de campo. E eu, na pergunta do jogo passado, eu acho que eu referenciei sobre como parar o de Arrascaeta. Só que hoje tinha o Saul, que dominou muito no meio de campo do Flamengo. Passa por recuperar também essa transição? Eu vejo que até o gol o jogo estava muito parelho. Não tinha oportunidade de nenhum dos lados, né? Porque tanto o Flamengo quanto o Internacional estavam guerreando muito mesmo no meio campo pela posse de bola. A partir da oportunidade que foi a única do Flamengo, né, no alvo, né, e depois do gol o Flamengo joga com um pouco mais de tranquilidade e nos oferece
nos oferece muitas vezes o espaço para que ataque as nossas costas, né? Com o Bruno Henrique com velocidade. Né? O que a gente precisa é trabalhar mais, né? É achar soluções diferentes, né? Soluções essas que eu venho buscando dia a dia, né? Incansavelmente, para que a gente volte a alcançar uma normalidade de atuações, uma regularidade de atuações que nos permita voltar a finalizar mais, como o colega frisou, nos permita voltar a criar mais para os nossos atacantes individualmente possam voltar a ter uma boa fase, né? E coletivamente todo mundo possa se apoiar na estrutura coletiva e possa render mais. Né? Infelizmente, nós deixamos as Copas, né? a classificação das Copas escorrer pelas nossas mãos, né? Muitos deles por erros coletivos, outros por erros individuais, né? Que fazem parte do contexto, porém, nós perdemos para adversários que foram melhor do que nós nas decisões. Não somente são melhores, né? Foram melhores nas decisões e infelizmente, nós estamos fora das Copas. Roger, Jairo Vink, do canal do Baldaço. Tu falaste que os adversários foram melhores, mas o Inter, o coletivo do Inter não existiu. Em nenhum momento das 4 partidas o Inter sequer ameaçou qualquer um dos dois times. Hoje no Beira-Rio o Inter deu um chute a gol, Roger. E o Flamengo parece que fez um treino hoje no Beira-Rio, não. Mas o Flamengo jogou, teve todas as ações do jogo, né? Verdade, e na resposta do Sonda, para complementar, tu disseste a minha possível permanência. Pode ter alguma coisa aí? Não, porque se aventa a minha saída faz 2 meses, pelo menos umas 4 vezes você perguntou da minha permanência. Né? Então, a todo momento é uma possível permanência, né? Do ponto de vista do ambiente externo. Né? O que eu estou respondendo é o ambiente externo, porque a cada insucesso de pelo menos desses últimos 5 jogos que a gente não vence em casa, né, se pauta a permanência do treinador ou não. Né? Então, por isso, a possível permanência. Eu não sou treinador Internacional, eu estou treinador Internacional há 1 ano. Né? Esse cargo não pertence a mim, esse cargo pertence à direção do clube. Né, e aqui estarei enquanto a direção entender, né, que o meu trabalho possa surtir fruto e reverter a situação que foi criada, né, como eu disse, no ano anterior, de boas atuações e classificação em 3 competições difíceis, e elas mesmo simultaneamente disputadas não nos deu capacidade de superá-las. Né, é isso. Roger, boa noite. Nani Kemel, da Rádio Inferno. Você citou várias vezes a instabilidade de 2 meses e meio. Sim. Eu gostaria de entender em que momento, para ti, o Inter foi estável após o Campeonato Gaúcho, ou se foram alguns lampejos no jogo contra o Nacional, o jogo contra o Bahia. Em que momento o Inter teve essa estabilidade? A estabilidade dentro da instabilidade, digamos assim, né? Nós tivemos bons momentos intercalados de momentos instáveis. Né, que para mim naturalmente fazem parte do processo, né, de disputa quando você disputa competições simultâneas. Né, para mim não há muito segredo nisso. Né, pouco tempo para se treinar, pouco tempo para recuperar jogadores, né, jogadores que se lesionam mais, né, escalações distintas nos campeonatos, né, tendo que proporcionar escalações diferentes, né, para você se manter vivo em competições eliminatórias. Né, para mim, instabilidade de 1 mês e meio dentro de bons momentos, né, que faz com que a gente se apegue e pense nesses bons momentos como a recuperação para o restante do ano. Roger. Taigor Genk, canal Duplo e Debate Raiz. Você falou em vários momentos, acredito que em tom também de diagnóstico pelas eliminações, que o Inter não teve perna para suportar as 3 competições em determinado momento e acabou, através disso, baixando seu rendimento. No início da temporada, com as contratações que a direção fez, houve o discurso de que as contratações eram contratações para dar oportunidades, dar opções para você ter condições de disputar as 3 competições. E a partir disso foi criado o discurso de que o Inter tinha um grupo capaz de disputar as 3 competições. Aquele discurso estava errado? Vocês erraram na análise de achar que podiam disputar as 3 competições no início do ano?
Não, a avaliação e o planejamento do clube foi de acordo e conveniente, né, com o planejamento que foi feito ano passado ao final dele. E eu me recordo muito bem que o clube sempre frisou, né, que a maior contratação seria manter a base titular do time e não perder jogadores. E as contratações, sobretudo de início de ano, seriam para aquele primeiro momento para cumprir aquela demanda até o momento da abertura da janela. E assim foi feito. Né? O momento financeiro do clube não se permite fazer grandes contratações. O clube esteve dentro do modelo de negócio possível para a situação, para o momento do clube. Né, e que se acreditou que a qualidade do trabalho pudesse evoluir coletivamente os atletas e a gente pudesse, sim, né, no limite das capacidades, cumprir essa demanda. Né, infelizmente, não foi possível. Obrigado, Roger. Reapresentação Boa amanhã noite. às 4 horas.